Bom, primeiramente, é claro que eu sou estrangeiro, então o meu olhar é um olhar estrangeiro, sim, então um olhar meio deficiente, nesse sentido. O título que eu assumi é o título, na verdade, do inteiro Congresso Mundial, um pouco modificando o lugar, um lugar específico do Rio de Janeiro, né? Imaginando que isso seja, de qualquer forma, uma instalação artística, né? A gente conhece essa palavra site specific, que é uma palavra gringa, assim, que nesse caso a gente não está traduzindo muito, mas específico do lugar, das obras de arte, né? Agora, imaginando esse congresso mundial acontecendo aqui no Rio, uma imaginação verdadeira, daqui a poucos meses vai acontecer, eu tentei uma narrativa que é uma narrativa assim, um pouco, ou seja, conscientemente deficiente, porque eu não sou carioca, não sou brasileiro, a minha formação vem do outro lado do mundo, então resolvi, em todos os casos, montar essa tentativa. E eu, de um jeito meio brincadeiro, eu vou agora distribuir para vocês uns fotocópios, muito obrigado, que talvez você pode até circular, não tem nada de ideia, né? Mas é uma coisa meio performativa. Isso, na verdade, é o livro que a gente escreveu anos atrás, e foi ainda uma parte performativa feita por uma Bienal de Veneza. É uma máscara, né, desse cara chamado Le Corbusier. Agora, é interessante, eu acho, nesse eixo diversidade e mistura, assumir que o próprio Le Corbusier teve uma diversidade grande. Ou seja, ele perdeu um olho com 31 anos, ele teve a visão monocular. Essa é uma articulação importante, infelizmente esquecida para a historiografia, faz muita diferença a percepção monocular para um trabalho de arquiteto, porque você entende que a perspectiva tem uma percepção, no sentido da profundidade do espaço, bem diferente, né? Então, estamos assumindo agora que o mais conhecido arquiteto do século passado foi um deficiente. Ele teve essa diversidade fundamental, né? Agora a gente criou essa máscara. Eu vou explicar rapidinho como usar essa máscara eventualmente, se você gosta. É assim, é só de tirar essa parte branca. A gente normalmente faz essa coisa aqui, né, no meio. Depois, com unhas e dedos, tira, né? Assim. Então agora somos todos de Corbusier, né? Na verdade, eu gostaria muito que você fizesse isso, talvez para participar dessa performance. Obrigado. Se tem um fotógrafo oficial para tirar uma foto para todos, tá? Né? Na verdade, é mais que... na antiga língua latina temos uma palavra que é quase uma excusatio. Essa é pedindo desculpa, né? Mas assumindo essa coisa da diversidade, enfim, da deficiência na percepção. Assim, essa é a segunda deficiência, né, que eu vou propor para você. Além da língua, do meu português ruim, enfim, tem mais uma coisa, por favor. Olhem tudo isso, desse jeito, conscientes que essa coisa, não sei se vai dar, essas explicações que eu vou
compartilhar com você, não só se vai dar assim, super certo. Mas, então, esse é um livro que a gente escreveu, desenvolvendo esse assunto. Você sabe que Le Corbusier foi pintor, e, na verdade, todo o trabalho dele de pintura tem muito a ver com essa, que é um tipo, hoje a gente falaria de reeducação do olhar, depois que aconteceu esse acidente. Ele estava pintando de madrugada, com 31 anos, 1918, e perdeu a retina, então virou monocular. Para isso, essa coisa de polifemos, né? Mas ainda Picasso e vários outros tiveram deficiências visuais, enfim. Então, eu acho pegar a postura dos deficientes é um negócio de diversidade e talvez ajuda. Ou pelo menos é uma forma de respeito. Bom, vamos lá. Eu começo de novo falando que eu, depois de 2 anos que fico aqui no Brasil, eu não entendi nada dos livros, né? Então, compartilhando com vocês coisas que eu tinha percebido, mas talvez é você que vai explicar para mim. Eu acho que uma palestra grande assim de 1 hora, que a gente não está mais acostumado a palestra de 1 hora, é uma grande oportunidade ainda para ter talvez um feedback, né, do seu lado. Ainda porque o desenvolvimento da proposta acadêmica que o Nivaldo acaba de fazer para você, assim, vira o assunto é a minha tarefa mais leve, enfim, porque ele desenvolveu todos os assuntos direitos, bem orientados no sentido disciplinar, então eu posso talvez colocar assuntos meio vagabundos, né? Então, não, isso é verdade, você todos conhecem o Joaquim Torres Garcia, essa coisa do mundo da cima para baixo, na verdade, muito honestamente, a minha percepção hoje em dia do Brasil e do livro. Então, os colonizadores. É claro que o meu olhar é um olhar europeu, né? Eles talvez esteja mais do lado deles, chegando no Brasil, indicando o Brasil que eles não conheciam. É só uma expectativa, talvez uma ansiedade, não sei, mas uma coisa. Vamos lá, sim. Você conhece toda essa iconografia, né, da chegada dos colonizadores, os índios. É uma iconografia bem rica e interessante. O Cabral, né? Essa é uma coisa muito estranha, um desenho errado, na verdade, porque se o vento tinha funcionado assim, o barco teria ido para trás, né? Isso é uma coisa meio vagabunda, mas enfim. Mas tem outras, né? Não é a única. Bom, então, razoavelmente, o que se apresentou para esses colonizadores foi uma coisa desse tipo, talvez. Uma paisagem desse tipo. Isso é uma paisagem antropizada, enfim, paisagem até urbana. E, naturalmente, os colonizadores fizeram desenhos, né? Os Tupinambá, e inventaram narrativas. A antropofagia talvez seja uma grande invenção. Não estamos absolutamente certos que seja verdade, que os índios tinham comido pessoas vivas. Tem muito mais a ver com rituais. Isso é a versão, né, continental. De volta para a Europa, em Rouen, uma grande festa nessa cidade da França, mostrando o que foi um grande resultado, ou seja, ter feito os franceses uma aliança com o povo tupi contra um outro povo indígena.
né? Isso é o que eles trazeram de volta de tudo isso. Essa é a narrativa de volta para a Europa. Bom, todos vocês conhecem esse estilo colonial. O Nivaldo colocou exemplos brilhantes, então não preciso, mas só colocando essa coisa do São Bento, do fora e do dentro, do interior, né? Essa alma dupla, uma meia esquizofrenia, falaríamos, muito forte. Mas isso é o que os coloniais fizeram em cima do que ele estava, ou seja, dos assentamentos indígenas, enfim. Outro mundo, outra história, outros assuntos. E, no entanto, a natureza começou essa missão, ou uma série de missões, na verdade, levantando a natureza. Isso assim, uma coisa absolutamente incrível, fora do padrão europeu. Não temos uma natureza que seja comparável com isso. Por tamanho, uma folha aqui tem folhas grandes assim, na Europa não temos isso. É toda outra coisa. É diversidade de novo, né? Então, esses árvores magníficos, enormes, essa paisagem, foi uma parte do que o olhar europeu chegou a ver. Esse é um desenho que eu amo muito, um desenho feito para um viajante inglês. Eu amo muito esse desenho porque tem uma coisa... Você consegue ver esse desenho aqui? É uma mulher sentada, razoavelmente ela mesma desenhando, né? E nessa história da diversidade, essa mulher é a Maria Graham, né? Obrigado. Excelente. Isso. Essa mulher é a Maria Graham. Uma mulher, então não estava assim comum as mulheres viajar, as mulheres enfrentar todos os riscos dessa viagem lá, nesses tempos. E o trabalho dela, que na verdade foi na América do Sul, ela escreveu coisas importantíssimas sobre os terremotos, porque ela estava durante um terremoto no Chile. Esse é um retrato dela, mais quando ela assumiu o sobrenome Collcott, segundo o marido dela. E ela resolveu escrever esse livro sobre a viagem no Brasil, que foi publicado em Londres em 1824, né? E esses desenhos dela são desenhos bem híbridos, porque o olhar dela, claro, é um olhar com um outro background, um outro passado, uma outra história, né? O registro, as coisas que ela vai desenhar são coisas coloniais, enfim, são coisas que pertencem a uma civilização. E o mesmo olhar, imaginando essa coisa proto-romântica, né? Obviamente proto-romântica, a paisagem do Rio e essa coisa que poderia ser feita poderia ser um gravador inglês do mesmo tempo, né? E de novo essa força da natureza, esse encanto da natureza. Bom, então eu resolvi colocar uma frase que é em inglês. É interessante essa coisa, que seja em inglês, do Roberto Burle Marx. O Roberto Burle Marx, como o Nivaldo lembrou justamente, um alemão paulistano, pernambucano. Paulistano, nasceu em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Bom, enfim,
depois foi carioca. Ele explica, do jeito dele, bem cosmopolita, na verdade, por toda essa cultura familiar e também a educação dele que aconteceu de volta na Alemanha, né? A educação principal, mas a educação da paisagem aconteceu com certeza no Brasil, com todas a viagem dele, né? E aqui ele está falando que a conhecência naturalística da paisagem começa com Dom João como chama? VI. Ótimo. Até esse tempo foi estudado somente o período holandês e esses trabalhos de Berlioz, Piso, Margrave e ainda os documentos, as pinturas de Post, Eckhout e Wagner. E depois ele fala que a corte imperial, a missão artística francesa e os naturalistas são dois assuntos, enfim, meio desdobrados. E ele cita os naturalistas alemãos, que na verdade estão mais perto da cultura dele. Ele já tinha encontrado e estudado na Alemanha a obra dele, em Munique particularmente, o von Martius. Enfim, isso é o von Martius e von Spix, né? A viagem no Brasil, essa hibridação constante do olhar para esse cara que, chegando no Brasil, estudando, desenhando, levantando essas coisas maravilhosas que talvez tenham uma carga fantástica, né? Imaginando essa coisa para um europeu é incrível. Não existe árvore desse tamanho na Europa. Até os detalhes, naturalmente, levantando a fisiologia das plantas, como as plantas funcionam, como essas plantas enormes, né, foram já sementes. Desculpa. Enfim, vamos lá. O decreto dos 1820 do Dom João VI, né, tendo em consideração que as artes do desenho, a pintura, a escultura, a arquitetura civil são indispensáveis à civilização do povo e à instrução pública de meus vassalos, além do aumento e perfeição que podem dar aos objetos da indústria física e história natural. Aí, por bem estabelecer, em benefício comum nessa cidade e corte do Rio de Janeiro, uma academia que se denominará Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, né? Essa é uma coisa bastante brutal, enfim. Esse é um julgamento pesado sobre a herança, a primeira herança colonial portuguesa. Isso significa toda outra metodologia, toda outra background, outra cultura, né? É virar uma página, na verdade. Bom, desenhos para esses acadêmicos são, de novo, talvez misturando realidade e fantasia, mas quando Debré faz desenho dos escravos, todos os arquitetos aqui imediatamente entendem que essa coisa aqui não funciona, né? Não pode ser, faltam vigas, então a laje é bem vagabunda. Bom, mas talvez é a mensagem, né? Que é interessante. Os animais fantásticos ainda. E agora eu vou fazer uma pequena, como se chama? Existe essa palavra, digressão? Que bom. Ótimo. Então, eu vou fazer uma pequena digressão sobre essa coisa da mesa
do almoço, da comida. Você sabe que a comida é, para a maioria das religiões do mundo, um ato fundamental. Compartilhar comida é uma coisa de confiança. Você aceita a comida e nesse momento testemunha a confiança entre você e a pessoa, a irmandade entre você e a pessoa. É um ritual profundo, né? E o nosso Debré está documentando esse almoço familiar, uma família de ricos, sim, mas não de, acho, super ricos, enfim. E com, obviamente, vários servidores, negros no caso. Essa criança com uma postura que eu acho incomoda muito, né? É a postura dos bichos como se chama? Bichos de afeição? De estimação. Isso, né? Mas vamos lá, porque eu fiz uma coisa, não é uma comparação, mas uma coisa, né, curiosa, enfim. Aqui voltando pro assunto da antropofagia, isso vocês sabem que seja, isso na cabeça do João Batista, né? Fez isso em 1420. Essa é uma pedra miliar da perspectiva. Então, é uma coisa, e é uma coisa que para nós arquitetos é super importante, né? E, naturalmente, tem, além da própria mesa, do que acontece na mesa, tem uma arquitetura para trás, e tem um mundo para trás. Estamos saindo da mesa familiar e da casa do Debré, né? Bom, aqui tem várias, eu selecionei algumas mesas só para você, mas assim acontece a mesma coisa. Você está vendo a cabeça do João Batista assim aparecendo de novo. Essa é uma narrativa da nossa religião católica, bem problemática, eu acho. É muito sangue, é muita violência. Voltamos aqui um pintor que foi o mais perto da arquitetura, Paolo Veronese, trabalhou a vida inteira com Andrea Palladio, né? É um grande afresco dele, uma grande mesa, de novo. Você está vendo que tem lá o Jesus, então, mas várias outras coisas, cenas segundas acontecendo, bichos, sim, servidores, sim, anúncio aqui, né? Diversidade de novo, com um padrão que é o mesmo da escravidão, não é diferente. Isso é um contexto totalmente, simbolicamente, declaradamente da Igreja Católica. Mais uma vez o Paolo Veronese. Aqui tem uma criança preta que está brincando com um anão. Aqui temos, selecionei um detalhe, né? Essa diversidade está do outro lado do oceano. Aí, estamos o Bruegel, então na Bélgica, Países Baixos, tem duas versões da mesma pintura. E aqui vejam, tem esses, como se chama, são pessoas de fantásticos, enfim, né? Mas ao redor da mesa, que é uma mesa, de novo, pertencente do ritual sagrado e tudo isso, tem várias coisas acontecendo e uma hierarquia humana bastante questionável, de novo. Isso é Estevão Murillo, espanhol, você conhece? E aqui também tem um negro na frente do Cristo, tem um cachorro, tem
todo mundo de coisas, de pessoas e de coisas acontecendo ao redor da mesa, com uma ideia de diversidade bem forte, mas aqui dois negros, um anão e os outros branquelos, né? Sempre assim, nos lugares mais de poder. Isso é Giovan Battista Tiepolo, é um affresco. Giovan Battista Tiepolo trabalhou na área do Vêneto, de Veneza. Ele foi um pintor, ele pintou muito, ele usava ainda mesmos sujeitos e mesmos tópicos pintar em outros lugares. Então é tipo, não é uma série na verdade, mas é o mesmo assunto pintado em outro lugar, né? E aqui, Países Baixos, Holanda, mesa, nesse caso é muito popular, né? É um lugar público. Mas estão acontecendo muitas coisas. A narrativa aqui é muito densa. Tem criança, tem servidores, tem esse senhor muito elegante conversando com uma mulher. Tem todos assim mundos dentro desse mundo. Isso é uma coisa mais divertida que se chama, você acha que conhece, Singerie. Então um momento chegou bastante de moda e uma ironia na pintura, ao invés que os humanos pintar, como se chama? Monkey? Macacos. Então, essa transformação radical da mesa e de tudo o que acontece por macacos, ao invés que os humanos, né? Mas tem outros bichos, né? Tem anões também. Essa é uma mesa de diversidade fantástica, mais uma vez, né? Então, voltamos para o Rio, voltamos para o Debré. Um cortejo, né? Claro. E também muito jerarquizado. Bom, enfim, tem ainda outras missões francesas. Isso só para compartilhar uma referência. Trazendo a fotografia estereométrica, que para aquele que tem só um olho é mais um problema. A fotografia estereométrica precisa, é uma técnica desenvolvida, mas isso permitiu uma fotografia, um levantamento detalhado da paisagem carioca. Dessa cidade que, enfim, é uma cidade francesa. Essa foto é uma foto de uma cidade francesa, mas é o Rio de Janeiro, né? Então, evidentemente, essa é uma homenagem para que colegas trabalhando aqui nessa universidade, produzindo textos, documentando essa coisa, essas migrações, enfim, essa presença estrangeira, com um mapeamento aqui de lugares da Europa e lugares no Rio. Eu acho que essa narrativa seja muito interessante ainda para um congresso mundial. Pelo menos tem várias oportunidades. Tem uma narrativa básica, que é as melhores fotos do Niemeyer, do Burle Marx, do Lúcio Costa. Essa é uma narrativa standard. Eu acho que vários colegas chegando aqui podem ser interessados nesse tipo de livro. Mas talvez tenha uma narrativa um pouco fora do standard, onde outras coisas podem ser narradas, enfim, outros acontecimentos. No Rio tem a única sinagoga, o único templo israelita que foi feito por um arquiteto que não é judeu, porque ele ganhou um concurso. A força dos concursos é uma coisa que o IAB está defendendo, eu acho muito oportunamente, né?
um italiano ganhou um concurso e conseguiu construir a sinagoga, que é a sinagoga do Rio de Janeiro. Então, depois tem isso também. Chico, o italiano mais querido depois do Roberto Baggio, né? Temos essas atualizações sempre interessantes, eu acho, que fazem parte da mistura. O Chico é uma pizzaria que já fechou, infelizmente. Então, um negócio que todos vocês conhecem muito melhor que eu, a declaração da antropofagia, então esse processo de digestão das coisas, dos assuntos chegando do outro lado do mundo, processado para dois parceiros incríveis, a Tarsila e o Oswaldo Andrade, né? Eles mesmos parte de uma elite que viajavam, moraram na Europa, né? Então bem acostumados com tudo o que acontecia. Agora volto para um assunto que eu acho super interessante, que o Nivaldo colocou, parte dessa mistura da paisagem, enfim, o Atero do Flamengo, uma terra que não existia, enfim, que foi feita, é uma criação nova. O Nivaldo falou do processo de tombamento. Uma terra que não existia é uma coisa artificial. Várias outras artificializações do paisagem. Toda a floresta da Tijuca é uma floresta plantada, 2 vezes foi feito isso, né? Depois que foi derrubada inteiramente, antes para o cultivo do café, antes do algodão e depois do café. Então, paisagem artificial, o desmonte do monte, isso virou um documentário, contando essa história bastante incrível desse lugar aqui, onde estava um monte que foi tirado. Eu acho que essas coisas merecem ser contados. E depois voltamos para o nosso garoto, Le Corbusier, primeira vez no Brasil, 1929, voltando dessa temporada sul-americana, voltou a escrever o Precision, chegou com a Josephine Baker, uma icona absoluta, não sei se teria sido como viajar hoje em dia com Madonna, não sei quem. Né? Viajou com ela, desenhos deles com os moros, e ainda alguém que gostou de fazer uma comparação do tempo nos dias que eles ficaram aqui no Rio, Josephine Baker e Le Corbusier, que eles fizeram hora e hora. Né? Essa é uma coisa muito interessante, eu acho. Bom, outros desenhos que estão na Belas Artes agora, do 36, na verdade. Esse desenho aqui tem uma dedicação para a Tarsila, né? Le Corbusier tinha encontrado ela. É mais um gringo chegando. Mais um gringo chegando. Essa é uma coisa super interessante, porque faz parte do programa do Nelson Rockefeller de aproximação entre Estados Unidos e o Brasil. Um programa que de lá a uns anos teria chegado razoavelmente no golpe de 1964. Orson Welles, 1942, chegando no Rio para fazer uns documentários. Ele acabou não fazendo. Ele foi engolido pelo carnaval. Isso. Ele foi engolido pelo carnaval e não conseguiu a tarefa dele. A missão faliu. Ele encontrou problemas, devolvendo dinheiro e tudo isso. E o documentário foi feito, foi acabado, acho que há poucos anos. Ele estava já morto. Enfim, claro que para um outro mundo,
para o outro mundo, contar essa maravilhosa loucura do carnaval não é fácil. Não é fácil de entender. Eu fui lá, eu tentei. Uma maravilha absoluta, mas, gente, é uma coisa que não existe na percepção da gente. Sabe? Eles precisam de uma mediação, precisam de um diálogo intercultural. E desculpe que não falei muito da arquitetura, mas aqui temos o nosso Oscar, né? Para aqui e para lá. Mais uma mulher falando da diversidade. A Carmen Miranda, que virou icona nos Estados Unidos, bem sucedida no Brasil também. E agora, gostaria de colocar esse prédio maravilhoso, né? Que abrigou o museu dela, que agora está fechado. Do Reide, a gente talvez não, ou seja, não avalia bastante o trabalho planimétrico e estrutural, ao mesmo tempo, dessa coisa aqui. Acho que seja também como se chama, um spot, um ponto que pode ser interessante para o nosso diálogo. Bom, primeiro desenho do Roberto Murlemar, que virou essa coisa aqui, que é o jardim do Ministério da Saúde. Olha, felizmente homenageando um prezadíssimo colega, Roberto Segre, que foi professor dessa escola, né? O trabalho dele é valioso. Esse livro é uma pedra miliar fundamental. Porque tem, felizmente, tem todos os documentos dessa história. E agora eu gostaria de colocar um assunto complicado, que é o seguinte: eu não concordo que o Le Corbusier foi pacificamente um consultor, como se chama? Consultor para esse trabalho. Esse foi um exemplo de culture clash, como se chama, de choque cultural, exatamente. Que teve, assim, outros acontecimentos para trás, inclusive lá em Paris, a Casa França Brasil, que foi inicialmente projetado por Lúcio Costa. Corbusier mudou totalmente o projeto. O projeto hoje em dia é chamado de Le Corbusier. Lúcio Costa não assinou o projeto. Le Corbusier não chegou no Brasil em 1950 a convite da Lina Bobardi e do Bardi para a exposição dele. Ele recusou. Ele estava brigado pesado com a turma desses grandes arquitetos brasileiros que aqui fizeram essa maravilha, né? Ele só chegou muito mais tarde para visitar Brasília. E as cartas demonstram isso. Então, é uma coisa... Mas o choque cultural é uma coisa importante, fundamental. Ou seja, é de jogar na mesa o assunto. Não é de falar sim ou não. É isso. Bom, a Lina Bobardi chega com o Bardi aqui no Rio, né? Em 46, chegando da Itália, chega no Rio, e ela escreve o seguinte: deslumbre. Para quem chegava pelo mar, o Ministério da Educação e da Saúde avançava como um grande navio branco e azul contra o céu. Primeira mensagem de paz após o dilúvio da Segunda Guerra Mundial. Me senti num país inimaginável, onde tudo era possível. Eu acho que essa coisa para essa mulher chegando com esse homem terrível, machista, e quem seja uma coisa interessante. Eu tentei de falar disso e de outras coisas nesse texto que é publicado na Espanha. Mais de mistura, o texto mais estranho talvez do Gilberto Freire, essa China tropical, né? Onde ele escreve coisas bastante fora do padrão dele, pelo menos, misturando
comparando coisas do Brasil com a chamada China tropical. Acho que você conhece muito melhor que eu tudo isso. A única mulher nessa mesa de machista, de homens, né? A Carmen Portinho, acho que que mereceria ainda, para o trabalho dela, ainda o trabalho concreto dela, né? Um lugar bem definido, bem individual, nessa troca. O Burle Marx, de novo, acaba de ser publicado esse livro fundamental, que se chama Lectures, e são as lições que ele fez, as aulas que ele fez em inglês, revisadas para eles. Onde ele, de qualquer jeito, comunicou para o mundo a pesquisa dele, fora do Brasil, né? Isso é uma coisa de grandíssima importância, interesse. E agora coloquei um pouco das flores dele, porque acho que precisa sempre homenagear o trabalho dele, pioneiro em tudo. Aquele gênio da natureza, aqui misturando com a arquitetura, uma arquitetura híbrida. O Nivaldo mostrou o processo de tombamento do ateliê, né? Uma arquitetura reciclada ainda, de demolições. Isso é o livro que acaba de ser publicado ano passado. E mais um exemplo de mistura, o Hélio Etsica e o Caetano. Com essa coisa que não é móvel, que não é objeto de design, mas que nem é roupa, enfim. É um híbrido total. É uma grande visão muito para frente da arte performativa. E depois, obviamente, eu organizei de um jeito totalmente europeu esse material, com uma pequena cronologia. Né? Ela fala assim, o tempo linear é uma invenção do Ocidente. Então, ainda a cronologia é uma invenção do Ocidente. O tempo não é linear, é um maravilhoso emaranhado, onde a qualquer instante podem ser escolhidos pontos e inventadas soluções, sem começo nem fim. Né? Esse sentido de liberdade e também de diversidade, que depois ela materializou na expografia do próprio MASP, uma expografia muito avançada, uma expografia muito contra os museus tradicionais, não tem paredes, tem esses quadros voando lá, suspensos no ar, e a ideia é que cada um dos visitantes pode conseguir uma geografia, uma narrativa nova para essas coisas. E aqui uma coisa ainda interessante, dentro do mundo dos arquitetos, sentido do tempo, que é sim esse emaranhado que a Lina estava falando, o tempo dos exilados. O próprio Oscar Niemeyer escreve essa carta em 1987, ele já tinha voltado há 9 anos do exílio, mas ele confessa, só hoje visitei seu museu, que é o MASP, né? É muito bonito, o melhor e mais belo museu que eu já vi. 1987, o MASP foi inaugurado em 68, então ele estava exilado, voltou, passou um tempo e, enfim, ele visitou escrevendo essa carta, que é muito, acho, importante, né, para o trabalho da Lina. Mistura de novo, né, quando a cultura brasileira encontra a Europa, essa coisa aqui, a Tropicale, que sai. O Pierre Verger, um europeu que se muda para o Brasil, para a Bahia, e ele em 68, quando na Europa estavam acontecendo outras coisas, aqui também, ele escreve, vai publicar esse fluxo e refluxo sobre
a Ruta dos Escravos, né? E ainda a foto do Gil, que faz parte da série que o Nivaldo já mostrou, do Gil e Alina conversando sobre esse projeto maravilhoso da Casa do Benin, né? Projeto que, na verdade, estou desenvolvendo com documentário, vai precisar mais um pouco de tempo, mas vai sair. Enfim, um pouco de coisas perto da gente, né? O Debré desenhando a Escola de Belas Artes e bom, e que hoje se encontra nesse jeito totalmente estranhado, mas acho que seja um perfeito como se chama, a testemunhança perfeita de todo isso se mudar para o outro, um lado e o outro do oceano. Essa parte que sobrou da fachada, lá no meio do Jardim Botânico, eu acho uma absoluta maravilha, talvez melhor, né, dessa arquitetura do Grandian de Montigny, paradoxalmente, né, melhor assim. E que mais? E ainda o outro lado da Academia, da Escola Nacional de Belas Artes, o lado espanhol, na verdade, franco-espanhol e brasileiro, né? E bom, essa coisa que eu consegui, meio fanei, mas essas coisas, essas imagens que na internet a gente consegue fazer, misturando os três lugares da arte nessa itinerância no Rio, nessa contaminação, mas, bom, a memória do Cais do Valongo, onde os escravos chegavam, então um lugar específico que existe no Rio, onde do outro lado do mundo os escravos chegavam no Rio. Mas a vista chinesa, né, para não faltar nada, temos ainda uma testemunhança desse mundo chinês. Temos o Saara, que na verdade tem só uma evocação africana, mas não tem nada a ver. É acrônimo de Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, né? Mas é sempre uma coisa interessantíssima, porque se você olha para aqui, ela tem um planejamento não planejado que vira muito perto da cidade de Ávila, enfim. E de novo, o Monte Líbano, né, para mais uma comunidade, a comunidade libanesa, o Clube do Monte Líbano, que temos aqui com uma boa arquitetura, enfim. Eu acho que tudo isso que o alemão, bom, o alemão, pelo que eu entendi, é uma palavra que significa um tipo europeu, um tipo fisicamente europeu. O gringo é a palavra que significa o tipo norte-americano, é isso? Não é? O alemão é claro, de cabelo é louro. O alemão é claro. Gringo é qualquer estrangeiro. Obrigado. A gringa é qualquer. Em São Paulo, os italianos não são os gringos. Eu já entendi. Bom, enfim, mas o alemão virou lugar. Enfim, virou lugar. Agora, voltando para os nossos índios, o mais conhecido antropólogo brasileiro, Viveiros de Castro, escreve esse ensaio muito famoso, traduzido em vários idiomas, que é do ponto de vista do inimigo, né? Que não é exatamente a descrição do amor, mas é essa chegada que foi pesada, que foi muito sangue, que foi muita morte, e que agora ele tentou de conseguir de novo o mesmo olhar para trás, para entender tudo que
aconteceu durante essa história brasileira. E finalmente acabou. Obrigado.